Olá pessoal, a paz do Senhor! Eu sou o evangelista Ellison. E eu sou a evangelista Jéssica. E hoje é o dia da nossa quinta aula sobre a história da igreja primitiva. Então, pessoal, vamos recordar rapidamente, né, a última aula, que foi a quarta aula. Nós entramos na história de Paulo, né? Entramos lá na história de Paulo, falamos sobre a conversão dele lá no capítulo 9, no início do capítulo 9 de Atos. Né? Estamos narrando, inclusive, um pouco, né, sobre Atos. Um pouco Sim. não, todo Atos. O livro, né? de Atos. O livro de Atos, que é onde está, né, a história da igreja primitiva. Então falamos sobre Paulo, sobre a questão dele ter ficado cego, ter ficado na casa de Judas, né, de Ananias ter ido lá ajudar ele. Então hoje nós vamos dar um pouquinho de continuidade, né, uma pincelada rapidamente, um resumo. Após aquele episódio, né, dele ter ficado cego, ficado na casa de Judas, de Ananias ter ajudado ele, Paulo então começa a pregar. Ele começa a pregar, ele já entendeu o chamado dele, né? Sim. Entendeu o chamado dele, Jesus que me chamou, eu nasci para pregar, não vou mais matar cristão, graças a Deus, né? Então ele começa a pregar muito ali em Damasco, com todo vapor, com muito amor no coração, a chama do primeiro amor ardia dentro dele. Só que ali ele começou a ser perseguido, né? Começou a ser perseguido como todo cristão, com ele não seria diferente. Então ele saiu da posição de perseguidor para ser agora o perseguido. Então o que ele faz? Ele sai de Damasco. Pô, já que aqui eu estou sendo perseguido, então vou lá para Jerusalém. Então ele sai de Damasco, vai para Jerusalém. Barnabé fica com ele, ajuda ele. Por quê? Porque os discípulos não queriam ficar perto de Paulo. Temerosos, a gente até compreende, né? Temerosos, porque outrora ele estava matando, agora ele diz que é pregador, então vamos ficar, né, na retaguarda em relação a Paulo. Então Barnabé fica com ele ali, ajudando ele. Então ele pega e vai, né, para Jerusalém e começa a pregar. Prega bastante lá, porém também foi perseguido. Chegou lá e também foi perseguido. Começou também, os gregos começaram a fazer retaliação, começou a perseguir ele, duvidando de repente, até, né, de que agora ele era na verdade, um crente, os né? gregos queriam matar ele, né? Porque os gregos não acreditavam no cristianismo, nem tampouco na religião monoteísta, e principalmente no cristianismo. E Paulo, ele estava agora pregando justamente o Cristo ressurreto, pregando tudo que Cristo tinha ensinado anteriormente aos discípulos. Então eles começam a perseguir eles por ser um povo politeísta, os gregos. Então dali ele pega, né, os irmãos conseguem mais uma vez fazer a fuga dele. Então ele sai dali e ele vai para Tarso, né? Inclusive a cidade natal dele, né? Então ele, de repente ele até pensou, pô, mas lá o pessoal me conhece, não vão querer, né, fazer essa judiação comigo, não vão querer me matar. Então ele vai para Tarso para poder pregar. E agora também a gente vai entrar sobre uma historinha que o Ellison vai contar sobre Pedro. Sim, agora nós vamos deixar um pouquinho Paulo recluso, depois a gente fala né? Mas em breve, na próxima aula, a gente vai estar voltando já para falar da primeira viagem dele. Mas isso fica para a próxima aula. O que acontece? Então, voltando agora para Pedro, ele vai curar um homem na cidade de Lida, um homem que padecia 8 anos, né? Ele não andava, ele era um paralítico. E ali em Lida mesmo, Pedro ele vai receber a visita de 2 discípulos que estão vindo de Jope. Jope, que era uma cidade que não era tão próxima, mas também não era tão distante. Então, assim, havia a possibilidade de Pedro ir até Jope. E esses discípulos eles vão até Pedro para poder levá-lo de Lida, que é onde ele está, para Jope. Mas por que esses discípulos vão até Pedro para poder levá-lo para Jope? Porque em Jope existia uma mulher cheia de muitas boas obras, uma mulher que era a cara da igreja primitiva, uma mulher que dava esmolas necessitadas, uma mulher que fazia roupas para pessoas necessitadas, uma mulher que era um grande exemplo de caridade. E quem era essa mulher? Dorcas. Muito conhecida como Dorcas ou Tabita. Tabita, né? Tabita. Então Pedro ele vai atender o pedido desses 2 discípulos que vêm de Jope e ele vai até Jope. E ao chegar em Jope, ele vai se deparar com uma situação muito triste, uma situação muito, como é que eu posso dizer? Muito comovente, porque Dorcas, que era essa mulher que era cheia de boas obras, ela estava morta.
E por conhecer a fama de Pedro, esses discípulos vão até Pedro porque eles sabiam que Pedro, ele tinha a presença de Cristo e o Espírito Santo na vida dele e ele poderia fazer algo a respeito disso. Então Pedro, ao chegarem em Jope, ele vai entrar na casa de Dorcas, ele vai subir, a Bíblia diz que ela estava num terraço, numa parte alta, e quando ele chega lá tinha muitas pessoas, estava cheio de gente dentro da casa de Dorcas, chorando, lamentando a morte dela, e ele pede que todos saiam de dentro daquela casa, e ele vai sim impor as mãos, e aquela mulher, ele vai fazer uma oração, e aquela mulher ela vai ressuscitar, e ele vai apresentar aquela mulher ressurreta para aquele povo. Mais um milagre, né, para conta de Pedro. E aí, Pedro, ele vai ficar na casa de um camarada chamado Simão, o curtidor, e ali, na casa desse camarada, desse Simão, ele vai ter a visão de um centurião chamado Cornélio. E aí nós já estamos agora no capítulo 10 de Atos, no versículo 9 ao versículo 17. Cornélio, ele estava em Cesareia, e um anjo apareceu, mandando que ele enviasse homens a Jope, que era onde Pedro estava, onde ele curou, né, a Dorcas, enviasse homens a Jope e procurasse por um homem chamado Pedro. Isso você vai encontrar em Atos capítulo 10, do verso 1 ao 8. Aí no dia seguinte, Pedro ele vai subir ao terraço, depois dele ter essa primeira visão desse homem chamado Cornélio, e ele vai ter uma visão de um vaso que descia do céu, num pano, né, de 4 pontas, com vários animais impuros, que aos olhos dele, como judeu, eram animais impuros. E aí uma voz, ou seja, a voz de Deus vai falar com ele, para ele poder matar aqueles animais e comer aqueles animais. Porém, Pedro vai dizer que não, eu não vou comer, isso é impuro, eu sou judeu. Provavelmente carne de porco, coisas que os judeus não têm o costume até os dias atuais de comer. E aí Pedro fala, não, eu não vou comer, não tem jeito, esses animais são impuros. Aí Deus fala para ele, Pedro, mas você está querendo tornar impuro aquilo que eu já purifiquei? Exatamente. Que eu já limpei? E aí quando a gente faz uma analogia desse texto, a gente faz uma exegese desse texto, o que Deus estava querendo dizer para ele, um judeu? Pedro, eu não vim só para vocês que são judeus. Eu vim para os gentios também. E Cornélio era um gentio. Porque na verdade, Pedro ele era preconceituoso. Sim, ele muito. tinha preconceito. Pedro era aquele difícil e mais uma vez nós vamos ver uma dificuldade no caráter de Pedro. Depois de toda a obra do Calvário, depois de Jesus anunciar que a salvação era para todos, depois de Jesus falar que está consumado, ele continuava dentro dele crendo. Ele traz Jesus, mas se arrepende, ele recomeça. Mas ainda existia coisas que precisavam ser mudadas. E essa era uma coisa, Deus queria que ele fosse um pregador do evangelho, mas ele limitava o agir de Deus, porque ele não queria pregar para os gentios, ele só queria pregar para os judeus. Aí onde Deus vem e fala, eu preciso mudar essa situação porque eu preciso de Pedro, mas eu preciso que ele entenda o meu propósito, não o propósito dele. É isso aí, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, entendeu? A toda criatura, não toda criatura, não é só por judeus, é para os gentios também. E Paulo vai fazer muito isso, a gente vai ver muito isso acontecer em Paulo. Aí 3 homens são enviados por Cornélio, chegam até Pedro, né? E o Espírito Santo manda que ele vá com eles até Cesareia, até a casa de Cornélio. Ou seja, e ele ainda duvidou quando ele viu os homens. Se você ler o texto, está lá em Atos, né, no capítulo 10, ali, a partir do versículo 22, você vai ver que Pedro ele não queria ir, mas o Espírito Santo falou com ele, vai com eles até a casa de Cornélio, que não era um judeu, era um gentio, e Pedro vai até a casa de Cornélio. E aí a gente vê que Deus ele não faz acepção de pessoas. Olha para onde Deus manda Pedro ir, para a casa de um homem que era gentio, e ele foi. Aí Pedro prega, e o Espírito Santo, no meio da pregação, ele desce na casa de Cornélio, e aqui a gente quebra um pouquinho desse paradigma de que muitas pessoas falam que o Espírito Santo não pode se manifestar na hora da pregação. Aí a gente pega isso aí, porque tem gente que diz, não, é só na hora do louvor, na hora da pregação tem que ficar todo mundo em silêncio, porque Paulo ensinou que tem que ficar em silêncio. Só que aí você pega o contexto da igreja que Paulo está pregando, e você pega esse contexto aqui, você vai ver que Paulo ele não ensinou que em todas as igrejas tem que ter silêncio na hora da pregação. Não pode haver um mover. Ele falou especificadamente para essa igreja, a gente vai estar falando disso também nas nossas próximas aulas. Então, gente, o Espírito Santo ele pode se manifestar assim através de uma pregação.
Pode haver uma pregação onde pessoas vão estar falando em língua no meio da igreja, no salão da igreja. Assim, abrir só um parêntese, né? Uma coisa é o Espírito Santo se manifestar, outra coisa é não haver ordem e decência, né? Sim, tem que ter a ordem, óbvio. Na hora da pregação, nós temos que estar ali sentados ouvindo a palavra, e isso não vai impedir do manifestar do Espírito Santo dentro de nós. E também o Espírito Santo tem diversas maneiras de se manifestar. Sim. Quando a gente escuta a pregação e a gente chora porque aquilo daí está tocando no nosso coração, está falando com a gente, é o Espírito Santo se manifestando, falando em línguas. Nossa Senhora, que o pastor ou o pregador que está lá pregando, prega um negócio que a gente quer dar aquela levantadinha, mas aí também não pode também haver, né? Um roda-roda o tempo todo na hora da palavra, e a pessoa não foi edificada pela palavra que estava sendo pregada. E é justamente para isso que Paulo dá a advertência lá na carta. Lá não é, né? Outro parênteses, não é falando mal de nenhuma igreja, não é só a gente, né, pontuando o que nós estamos explicando aqui. Justamente, a gente vê isso muito, né, frisado nesse texto, que o Espírito Santo desceu de forma assim tremenda, que as pessoas não se controlavam na hora da palavra. Entendeu, gente? Então, assim, fazendo um recorte de toda essa aula, a gente falou de Paulo, falou, né, da primeira perseguição de Paulo em Damasco e tudo mais. Já caímos aqui em Pedro, falamos de Dorcas, e é muito importante, né, falar de Dorcas, porque a gente está falando de boas obras, de uma característica que era da igreja primitiva. E agora finalizamos aí falando de Pedro, que ele não querendo ir até a casa de Cornélio por ele ser gentil, mas Jesus deu uma forçada nele, o Espírito Santo mandou ir, tem que ir. Foi lá e a obra foi feita, né? A família toda de Cornélio foi alcançada pelo Espírito Santo e foi batizada com o Espírito Santo, tá, gente? Que é o que o texto está dizendo. Que eles foram batizados com o Espírito Santo através de Pedro chegar nesse local. Amém, gente? Então, é só isso aí. Foi maravilhoso poder compartilhar com você essa quinta aula, tá? Um beijo, um abraço pra você. E ó, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tá? Ativar o sininho, compartilhar, pra gente poder alcançar outras pessoas através dessa palavra. Isso aí, estamos assim tentando agora resumir ao máximo a aula pra gente concluir esse estudo da história da igreja primitiva, porque a gente tem muito mais conteúdo, muita coisa pra passar, de outros temas, tá? Então nós vamos, semana que vem, em nome de Jesus, vamos concluir o estudo da igreja primitiva. Tá bom? Até mais. Valeu, gente. Tchau. Beijos, abraços e tchau.